Malaquias 3, do 13 até o 18. Amém? Lembrando os irmãos aqui que a versão que nós usamos é Almeida século 21. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos e os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos aqui esta manhã de cultuarmos a ti, de estarmos neste momento de louvor, adoração, da comunhão que nos antecedeu. Obrigado, Senhor, porque não há lugar melhor a estar, nem algo melhor a fazer, e principalmente por ouvirmos a tua voz. Fale ao meu coração de cada um aqui, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. O culto segundo Deus. Nós estamos nessa série, aqui aos domingos pela manhã, no livro de Malaquias, com esse tema, o culto segundo Deus. E por que esse tema? Lembrando rapidamente, irmãos, que o livro de Malaquias, ao contrário do que muitos acham, ele não fala só de dízimo, não é? Muitos usam aquele trecho de Malaquias 3:10, os versículos anteriores, enfim, e os subsequentes, para falar sobre a questão do dinheiro e tudo mais. E vivemos num contexto evangelicalista aqui no Brasil, onde a teologia da prosperidade e do triunfalismo ainda é muito forte. Então, essa ideia de que Deus é um banco, é um fundo de investimento, onde se você põe 100 hoje, amanhã você tem 1.000, e a teologia da prosperidade, ela usa isso, e as pessoas, já devido à nossa cultura, porque o brasileiro, ele naturalmente, ele procura um enriquecimento pelos meios mais fáceis. Então, se é mais fácil eu ficar rico por esse caminho, mesmo que ele seja ilícito, eu vou. Esse outro caminho aqui, das duras pedras, do duro trabalho, é muito difícil. Então, há culturalmente isso, irmãos. No entanto, que nós temos que lutar naturalmente contra essas tendências do dos nossos corações, de às vezes aproveitarmos de algumas situações ou vantagens do trabalho, no emprego, mesmo quando elas são ilícitas. A gente tem que lutar contra isso. Mas não, é oportunidade, não tem nada a ver. E toda aquela coisa que nós conhecemos da nossa cultura brasileira. Então, por isso que esse tipo de teologia, esse tipo de evangelho, ganhou um campo muito grande aqui no Brasil, né? Esse evangelho triunfalista. E a base deles é Malaquias. Então, a maioria dos crentes, quando ouve falar em Malaquias, já dá até arrepio, né? Aquela ideia de que lá vai falar de novo de dinheiro. Mas, irmãos, Malaquias é um livro essencial para o nosso conhecimento sobre o culto segundo aquilo que Deus quer. É o último livro do Novo Testamento. É o último profeta que Deus levanta para falar em nome dele antes de Cristo. Malaquias é o último que diz, assim diz o Senhor. Ele é o último que usa essa expressão. João Batista, que antecedeu Jesus, não usou essa expressão. Ele não foi levantado para falar em nome do Senhor. Ele foi levantado para preparar o caminho do Salvador. Ele veio para pregar arrependimento. Mas Malaquias é o último profeta que foi usado por Deus para falar em nome dele, 400 anos antes de Jesus. E qual foi a última mensagem que Deus deixou ao povo de Israel? A mensagem sobre o culto. A mensagem sobre isso aqui que nós estamos fazendo. Onde Deus deixa claro a importância do culto. O quanto isso é importante para ele, o quanto ele leva em conta o que nós estamos fazendo aqui. E então Malaquias vai trabalhar alguns aspectos do culto. Na verdade, são 7 aspectos do culto. E hoje nós vamos ver o último. O primeiro aspecto é o verdadeiro sacrifício. O segundo aspecto é o verdadeiro sacerdócio. O terceiro, o verdadeiro testemunho.
O quarto, a verdadeira mensagem. O quinto, a verdadeira obediência. E, perdão, não é o último hoje, não. Hoje é o sexto. O último é semana que vem. E o sexto, hoje, é a verdadeira profissão de fé. Capítulo 3, versículos 3 ao 18. Então, temos trabalhado cada um desses temas, não é? Sobre o culto segundo Deus. A verdadeira profissão de fé, irmãos, nós vamos ver aqui Deus usando o profeta Malaquias para repreender aqueles que não serviam a Deus, porque não professavam a sua fé de uma maneira correta e verdadeira, e as promessas daqueles que serviam o Senhor. A profissão de fé, ela é parte do culto a Deus. Tudo que nós fazemos aqui tem que professar a nossa fé. O que nós cantamos, o que nós lemos, o que nós oramos, o que nós pregamos, tem que professar aquilo que acreditamos. Tem que professar aquilo pelo qual nós nos batizamos, nós nos convertemos. A profissão de fé, irmãos, é parte do culto. E aqui Deus está trabalhando a verdadeira profissão de fé, porque nem toda profissão de fé é uma profissão de fé verdadeira. Ela pode ser falsa. E aqui Deus então usa o profeta Malaquias para trabalhar essa ideia da verdadeira profissão de fé como um aspecto do culto segundo Deus. E aí ele vai começar então falando a respeito daqueles que não serviam a Deus. Dos versículos 13 até o 15, Malaquias vai repreender os que não serviam a Deus. Primeiro, porque eles hostilizavam Deus. E olha, ele está falando a um povo que estava dentro do templo. Não é gente do mundo, não é gente que estava lá fora, gente que não era judeu. Eram pessoas que estavam no templo, irmãos, que estavam cultuando a Deus. Eles hostilizavam Deus. Olha o versículo 13. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, que falamos contra ti? Eram palavras ofensivas contra Deus. Dentro do culto ao Senhor. Como seriam essas palavras, pastor? Talvez por conceitos, talvez por erros de entendimento do mandamento do Senhor. Porque muitas vezes achamos que palavras hostis são somente xingamentos, né? Uma maneira rude de lidar, mas uma palavra hostil ao Senhor, hostis contra o Senhor, é aqueles que deliberadamente, irmãos, não querem seguir as suas ordens. Ser hostil contra alguém, ou ser hostil contra o Senhor, é resistir. Um filho é hostil em relação aos seus pais ou suas mães quando não lhes obedece. Não só quando lhe trata com aspereza, mas quando também resiste à sua autoridade, quando resiste à sua palavra. E essas pessoas, elas estavam sendo hostis para com o Senhor porque elas estavam resistindo aos seus mandamentos. E ao resistir aos seus mandamentos, elas falavam aquilo que eram contrários ao Senhor. Não, esse negócio de ficar guardando o dia do Senhor, isso aí não serve para nada não. Não, que esse negócio, Deus não leva isso em conta. Ou seja, falava contra aquilo que Deus tinha falado que era para fazer. Não, pode fazer. A famosa expressão que a gente ouve em nossos dias, não tem nada a ver isso não, irmão. Isso aí é coisa da Bíblia. A gente ouve crente falando isso. Isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Não, isso aí Deus não leva em conta. Então eles estavam hostilizando. E o interessante é que, usando a linguagem da juventude hoje, da galerinha jovem, eles fizeram, Gabriel, uma pergunta sem noção aqui para Deus. Porque quando o Senhor fala para eles através de Malaquias, vocês foram hostis contra mim, mas perguntais, o que falamos contra ti? O que falamos? É quando às vezes o pai ou a mãe pergunta algo para o filho, o quê? Não foi você não fui eu não. Mas como, não, o que eu estou falando, o que eu fiz? Minha mãe falava que eu era assim quando era criança, mas eu não lembro disso, irmãos. Ela falava que eu fazia arte e ficava quietinho, né? E aí meu irmão que levava a culpa, às vezes, porque ela chegava na sala, eu estava quietinho, sentado, e meu irmão estava lá esperneando, né? Acabando com o mundo, e gritando, e ela falava, você cutuca seu irmão. Não, mãe, eu... né? Então, era isso que o povo fazia. O Senhor, vocês estão me hostilizando. Nossa, o que a gente está falando? Sabe, com aquela hipocrisia.
Então, Deus usa Malaquias para repreender esses que não serviam a Deus, porque eles hostilizavam Deus com suas palavras ofensivas. Mas não só isso, eles desprezavam Deus, versículo 14. Falastes que é inútil servir a Deus. E aí o profeta responde. Quando eles perguntam, mas o que nós temos falado? O profeta responde, falastes que é inútil servir a Deus. Para que eu estou servindo o Senhor? Aí, depois que eu virei crente, olha minha vida, o que virou. Olha o que aconteceu comigo. É inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Lembram, eles estão aqui num contexto agora que estão sob o domínio ainda dos Medo-Persas, do império lá, a persa, e eles já estão em Jerusalém, a maioria dos judeus voltaram, reconstruíram a cidade, mas não estavam de uma maneira independente e autônoma ali com o seu governo. Eles ainda estavam sobre o domínio de um império. Eles pagavam tributos, impostos, não tinham um rei e nunca mais tiveram. Então, eles estão perguntando, é inútil servir a Deus. Olha aí, o que adianta? Eu vou no templo, dou meu sacrifício, sirvo ao Senhor, mas olha o que está acontecendo. Minha vida não muda, minha vida não melhora, as coisas não acontecem. É inútil. Que vantagem. Olha isso, irmãos. Porque quando a gente percebe aqui o que Malaquias está apontando para eles, a gente vê uma singularidade com os nossos dias. As pessoas vão, às vezes, servir ao Senhor atrás das vantagens que Deus pode dar. E aí nós vamos ver, pastor Edson, que muitos abandonam a fé, ou uma suposta fé, que é uma fé que na verdade que não é fé, mas eles abandonam, às vezes, o caminho do Senhor porque não tiveram vantagem, não aconteceu nada, não tiveram lucro, não ficaram ricos, não foram curados, não alcançaram os seus sonhos, seus objetivos. E Malaquias aponta o dedo para eles falando isso. Vocês estão falando que é inútil servir a Deus, estão dizendo que vantagem vocês tiveram em guardar os mandamentos do Senhor. Outra pergunta arrogante eles fazem, que vantagem nós tivemos? Que vantagem nós tivemos em servir ao Senhor, em guardar os seus caminhos? Um povo, irmãos, que Deus tirou da escravidão lá do Egito, que Deus deu terra para eles, prosperou, um povo que sempre se prostituiu espiritualmente, um povo que sempre se desviou do caminho do Senhor. Eles nunca tiveram um momento sublime em que, em um período mesmo, serviram ao Senhor de todo o coração. Foi um povo sempre obstinado ao pecado. Se não era o povo, era o rei. Se não era o rei, era o sacerdote. Se não era o sacerdote, era o profeta. Sempre houveram pessoas que estavam maculando ali o caminho, a aliança do Senhor com eles. Eles nunca serviram a Deus de todo o coração, de verdade. A gente lê o Antigo Testamento, a gente pega os livros históricos, se nós pegarmos ali de Josué até Esther, nós vamos ver, irmãos, que foi um povo que sempre, a primeira oportunidade que eles tinham, eles se desviavam do Senhor. Corriam para longe. E ainda tem a coragem de dizer que vantagem tivemos em servir. Deus deu tudo a eles, Deus prosperou essa nação, fez dela a maior nação no mundo ali, mas pecavam, irmãos, deliberadamente, abandonavam o Senhor, muitas vezes profanavam o próprio templo que Deus deu a eles, e aí eles ainda têm a coragem de perguntar, que vantagem tem? Que vantagem tem? Parece, podemos comparar aí com aquele filho que vivemos a nossa vida toda para ele, sabe? Você trabalha, dá ali casa, conforto, estudo, faculdade, tudo de melhor, e aí no final, quando o filho está saindo de casa, que vantagem eu tive em viver aqui? Aquela coisa de desprezar tudo aquilo que foi feito. Não estou comparando que o que nós fazemos como pais é o que Deus faz por nós, porque Ele faz infinitamente mais. Mas imagine o Senhor olhando, ouvindo aquilo. Ele amou Jacó, irmãos, e rejeitou Esaú, e esse povo ainda estava dizendo que vantagem tivemos em servir ao Senhor. Que vantagem tivemos em guardar os seus mandamentos, seus preceitos. Que vantagem tivemos em ter lamentado, nos arrependido diante do Senhor. Que vantagem tivemos, que vantagem. E aí no versículo 15, então, o profeta novamente os confronta porque eles desafiaram Deus. Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam,
Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Ou seja, aquele povo estava dizendo o seguinte: quer saber? Melhor mesmo é não servir o Senhor. Porque olha só, a gente considera feliz quem está no mundo. Os orgulhosos, aqueles que vivem a vida aí sem o Senhor, esses estão melhores. Os que cometem maldades prosperam. Olha lá. E eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Deus não está fazendo nada com essas pessoas. Eles desafiaram Deus ao amarem o orgulho, ao desejarem a maldade e a deturparem a benevolência, ou seja, a misericórdia de Deus. Olha lá, está fazendo mal, mas Deus não faz nada. Que Deus é esse que não está olhando essa maldade? Olha isso. Então eles desafiaram, irmãos, Deus. O profeta Malaquias, então, dirige a sua palavra repreendendo, então, estes que estavam fazendo isso. Mas aí, na continuação do texto, dos versículos 16 ao 18, ele revela as promessas de Deus aos que serviam a ele. Revela as promessas àqueles que serviam a Deus, aos que temiam o Senhor e honravam o seu nome, versículo 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E aí ele vai falar aos que temem ao Senhor sobre as suas promessas. E quem são esses que temem ao Senhor? São aqueles, irmãos, que ao contrário dos outros, eles encorajavam as pessoas, eles falavam uns aos outros, eles exortavam, comecinho do versículo 16, então aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros, encorajando, dizendo, não desistam, sim, nós temos que servir ao Senhor, sim, nós temos que amar o Senhor, sim, nós temos que glorificar o Senhor. Muitos de nós têm, às vezes em casa, num imã, ou lá no armário, na geladeira, num quadro, aquele famoso dizer de Josué, né? Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente acha muito bonito esse versículo, mas o contexto ali não era tão bonito assim não, irmãos. Porque depois de 20 anos que Josué estava liderando o povo, depois da morte de Moisés, mesmo com Josué firme ali, ensinando o povo, chegou um momento que Josué olha para o povo e fala o seguinte, olha, se vocês não querem servir a Deus, pouco importa para mim, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então façam uma escolha hoje. Vocês querem servir a Deus, então sigam Ele. Se não querem servir, saibam. Eu prefiro romper com vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa não abandonaremos o Senhor. Aqueles que temiam o Senhor no período aqui de Malaquias, eles estavam fazendo isso, eles estavam encorajando uns aos outros. Eles estavam dizendo aos outros, não olhe as circunstâncias, não estamos bem, financeiramente não estamos bem, financeiramente a nossa nação não está com uma economia forte, a nossa política está indo por água abaixo, não temos um rei, estamos sob o domínio de alguém, mas o Senhor é o nosso Senhor. Eles encorajavam uns aos outros, falando que as circunstâncias à volta não era o que determinava a espiritualidade. Mas o contrário, a espiritualidade é que determina como vamos lidar com as coisas à volta. E aí, olha o que o profeta continua dizendo, que o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor voltou seus ouvidos com atenção àquele povo e estabeleceu um memorial, e diante deles escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Escrever um memorial aqui, a ideia de que Deus, irmãos, lançou algo que ele lembraria sempre daquele povo. Não que ele precisava ser lembrado, mas esse memorial, novamente, de compromisso. Eu sempre preservarei vocês. E há esse remanescente fiel, irmãos, desde a queda do Éden. Até os nossos dias hoje, Deus tem preservado um remanescente fiel. Deus tem preservou ao longo da história de Israel, tem preservado agora ao longo da história da igreja um remanescente fiel. Muitas vezes esse remanescente não é a maioria, não é um número grande, mas é um povo, irmãos, que não cede a nada deste mundo. É um povo, como nós temos visto à noite, que serve a Deus em meio à Babilônia, como Daniel, como Ananias, Azarias e Misael. Pessoas que não se dobram diante daquilo que o mundo impõe, daquilo que a sociedade trabalha na mente, nos corações. O Senhor escreve um memorial, vocês nunca serão esquecidos, eu preservarei vocês, porque vocês honram o meu nome.
E aí então tem a promessa, versículo 17. Naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Naquele dia, que dia é esse? No dia do Senhor. Alguns dizem que é o dia em que ele manifesta o seu filho se manifesta, ou é o dia onde de fato o filho se manifestará pela segunda vez, e ele tomará aqueles que são seus, levará para si. Mas sendo uma questão ou outra, irmãos, Deus vai nos tomar, aqueles que são dele, naquele dia que ele preparou, se tornarão propriedade dele. Pedro já fala isso, vós sois sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Ainda que não estejamos no céu, ainda que não estejamos, como nós cantamos a última estrofe desse hino, às portas da nossa casa celestial, mas já somos propriedade do Senhor. Ele já tem os nossos corações. Naquele dia serão aos seus somente. Somente aos seus. Aqueles que não são seus, ele olhará para essas pessoas e dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aos seus, essa é a promessa. E aí o profeta então termina dizendo qual é a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão de fé. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, versículo 18, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual que é a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão de fé? É a mesma diferença que Jesus fala do joio e do trigo. A diferença, irmãos, é que Deus vai colher os que são seus. Ele vai colher a verdadeira profissão de fé. Jesus diz aos seus discípulos, aqueles que não se envergonham de mim diante dos homens, eu não me envergonharei deles diante do Pai. Mas aqueles que se envergonham de mim, que têm vergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai. É naquele dia nós veremos a verdadeira diferença a diferença da verdadeira e da falsa profissão de fé. É naquele dia onde o Senhor vai colher o que é seu, vai limpar, vai purificar, e os que não são ele vai lançar no fogo para a destruição eterna. É naquele dia. E é como se o profeta estivesse dizendo aqui, olhem, cuidado, não arrisquem, não brinquem, é arriscado demais você esperar para resolver naquele dia ou para ver naquele dia. Viva uma vida onde você honra a Deus. Com isso, como que nós devemos cultuar a Deus hoje, irmãos? Como que devemos cultuar a Deus em nossos dias? Então, hoje nós temos muitas fórmulas, muitas maneiras, muitas liturgias, muitas maneiras de administrar e de cuidar de uma igreja. Enquanto batistas, nós temos nós temos as nossas tradições. E as tradições não são ruins, o tradicionalismo é ruim quando a tradição se torna um meio de redenção. Mas as tradições em si, não. Nós, quanto Igreja de Cristo, estamos apoiados ou embasados nas tradições dos apóstolos, na tradição apostólica, na pregação apostólica. Quanto batistas, nós temos as nossas tradições, irmãos. Nós temos aquilo que nos define quanto batistas, nós temos os nossos princípios batistas, que geralmente são 7, ou se resumem em 7, se enquadram em 7, alguns falam que são mais, outros menos, mas na verdade são 7 aí que englobam, que a gente pode dizer que nos define quanto batistas. Primeiro, nós acreditamos na suficiência das Escrituras, a Bíblia é suficiente, não há outra regra de fé e prática para nós. A Bíblia é a autoridade máxima, ela que fala com a igreja, o Senhor ministra aos nossos corações através das Escrituras. O batista, ele defende a liberdade de consciência, irmãos, nosso segundo princípio. Ou seja, ele não vai ferir a consciência de ninguém. Um crente batista, um pastor batista, uma igreja batista, não vai manipular a mente de ninguém, não vai trabalhar na consciência de alguém para que ele faça aquilo que quer. Nós argumentamos, e bem, os batistas são bons de argumentos, mas nós respeitamos a liberdade de consciência, a sua liberdade de consciência. Em terceiro, irmãos, nós praticamos, nós ministramos as ordenanças do Senhor, batismo e ceia. E aí nós temos as nossas definições do que é o batismo, como é o batismo, como nós enxergamos o batismo. E da ceia também, o que é a ceia para nós? E hoje nós teremos a ministração da ceia. São ordenanças que nós não abrimos mão.
que praticamos e levamos isso a sério. Não é só um momentinho que comemos um pão, tomamos um pouquinho de suco de uva. Não é só um momento da gente mergulha a pessoa lá. Nós temos que fazer isso com convicção. O batismo é algo sério para nós. A ceia é algo sério para nós. Em quarto lugar, quanto batista, nós acreditamos na segurança da salvação. O crente, quando é salvo por Cristo, ele está salvo e ponto. Ele não perde a salvação. Não porque ele agora pode fazer qualquer coisa. Então eu não perco, eu posso viver de qualquer jeito. Agora não, mas é porque foi Cristo que nos salvou. Nós olhamos para a cruz e entendemos que aquele sacrifício na cruz ele foi suficiente e vicário. E por isso estamos seguros na salvação de Cristo. O profeta Jonas diz isso, a salvação pertence ao Senhor. Dr. Russell Shedd, um grande pastor batista, missionário, teólogo também, ele diz isso. Se a salvação dependesse de nós a perderíamos todo dia. Mas como ela não depende de nós, ela depende da cruz, depende de uma ação de Cristo, nós não a perdemos, porque Cristo não nos perde. E é óbvio que com isso, irmãos, nós entendemos que um salvo, ele vai evidenciar isso. Não é com essa ideia de que, já que eu sou salvo, então eu vou fazer o que eu quero. Não, então você não foi salvo. Porque o salvo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:10, ele é salvo para algo. Para as boas obras. O salvo, ele tem essa consciência, ele vai evidenciar isso na sua vida. O quinto princípio que nós entendemos, que nós defendemos quanto batistas, é o sacerdócio universal. Somos todos diante de Deus iguais, todos somos sacerdotes. Não existe na igreja batista, irmãos, essa hierarquia de que um é maior que o outro, uma igreja é melhor que a outra, de que o presidente da convenção é melhor do que o pastor da igreja local. Ao contrário, a igreja local ela é soberana, e nós vamos ver, esse é um dos princípios nossos. O crente batista, ele é crente batista, ele é igual. Nas nossas assembleias, todo mundo tem a mesma voz, o mesmo direito, o mesmo voto. O voto do pastor não é 10 vezes maior do que o dos irmãos, não tem peso 3, peso 4, peso 5. Nós somos iguais, o que nos difere são as nossas vocações. Aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Deus chamou uns para pregar, para conduzir o seu rebanho. Deus chamou outros para servir as mesas. Deus chamou outros para cuidar de outros ministérios. Enfim, o que nos difere é a nossa vocação, mas todos somos sacerdotes diante de Deus. O sexto princípio batista, irmãos, é que nós não misturamos a igreja com o Estado. Nós defendemos a total separação da igreja e do Estado. A igreja batista não se envolve em questões políticas ou com o Estado. Ela é apartidária, apolítica, não que os crentes, os membros batistas não devam exercer suas funções de cidadãos. Não que não possa ter um membro batista como político, como juiz, como policial, como professor. Ao contrário, nós incentivamos isso individualmente, que cada um dos crentes estejam exercendo ali a sua fé em esferas da sociedade pública, mas a igreja não. A igreja ela não tem esfera política. É uma separação total entre igreja e Estado. Por quê? Porque para nós a igreja está acima do Estado. Ela não está sobre o Estado, sobre a ordem do Estado. Ao contrário, irmãos, nós estamos sobre a ordem do reino. A igreja tem uma tarefa. E essa tarefa não é cumprir a agenda social ou política. Essa tarefa é pregar o evangelho. É isso. E sétimo e último princípio é que nós respeitamos a autonomia da igreja local. Cada igreja batista tem a sua autonomia local. Ela é soberana, segundo o nosso Estatuto da Convenção Batista Brasileira. A igreja local ela é soberana, ou seja, nenhuma igreja tem ingerência sobre a outra. A Convenção Batista do Estado de São Paulo não tem ingerência sobre a igreja. A Convenção Batista Brasileira não tem ingerência sobre a igreja. A Associação Batista do Centro do Estado de São Paulo, a qual nós fazemos parte, não tem ingerência sobre a igreja. Não existe hierarquia na igreja batista, irmãos. Não tem quem manda na igreja. A igreja ela é soberana nas suas decisões. Nós temos nosso modelo congregacional. Então, quem decide é a igreja. A palavra final é da igreja. Nós tivemos assembleia recentemente. E a palavra final é da igreja. Eu posso propor muitas coisas. Eu posso conversar com os irmãos. Eu posso argumentar com os irmãos que aquela opinião, aquilo que eu quero é válido, mas a decisão é da igreja. A igreja pode dizer não.
A igreja pode dizer, fica, pastor. A igreja pode dizer, vai embora, pastor. E eu obedeço isso. A igreja é soberana. Quanto batistas nós entendemos isso. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nada disso é superior ao culto a Deus. Não é isso que nos define como batista. Não são as nossas tradições e os nossos princípios, porque senão estaremos ferindo o primeiro princípio batista, a suficiência das Escrituras. O que nos rege como batistas, irmãos, é a Bíblia. Não é a Assembleia que define o que somos quanto batistas. Não é a nossa tradição que nos define o que somos como batistas, é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. E assim como aquele povo estava preso a tradições e morreu espiritualmente, nós não podemos achar que a tradição vai nos salvar. Que o ser batista é suficiente, o manter aquela liturgia vai ser suficiente, porque o povo estava fazendo isso, eles estavam mantendo a liturgia judaica. Eles estavam cumprindo os ofícios mosaicos, iam ao templo, oferecia o sacrifício, o sacerdote estava lá. Mas o que o profeta fala? Vocês estão rejeitando Deus porque não é a tradição que nos salva. O ser batista, irmão, o ser crente tem a ver com as Escrituras. O que achamos daqui, o que seguimos daqui, o que professamos daqui, é o que vai nos nortear quanto batistas. Eu disse isso na nossa assembleia. Não é a assembleia de uma igreja que define o que ela é. Na verdade, a igreja vai refletir na assembleia aquilo que ela é. Tem igreja batista aí que quebra o pau na assembleia. Por quê? Porque ela é assim. É uma igreja dividida. E graças a Deus a nossa igreja não é assim, irmãos. Todas as nossas decisões aqui foram unânimes e a gente não precisou ficar convencendo ninguém nos corredores. Por quê? Porque nós temos buscado ser uma igreja bíblica, que entende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. As Escrituras são um mandamento pelo qual nós temos que seguir. E é isso. E a esse povo, então, Deus usa o profeta Malaquias, a esse povo Deus vai usar o profeta Malaquias para falar a eles, olha, vocês são minha propriedade. Vocês são minha propriedade. Como, então, devemos cultuar a Deus em dias, irmãos, como esse, professando nossa fé de verdade? Eu lembro que no meu concílio, fizeram uma pergunta, e eu lembro que foi até o pastor Jefferson, ele era pastor lá da PIB, da PIB aqui de Bauru, e ele fez essa pergunta para mim, falou, Júnior, qual que é o seu compromisso? Eu quero que você... E a gente faz essa pergunta, né? Fizemos o pastor Edson também no concílio dele. Se você afirma o compromisso com a denominação batista, em ser um batista, em cumprir os ofícios e tudo mais, em respeitar a nossa doutrina, a nossa declaração de fé, os nossos estatutos e tudo mais, sim. E aí ele perguntou para mim isso, até onde você é fiel às convicções batistas? E aí, na hora, irmãos, eu fiquei naquela dúvida, eu respondo aquilo que ele quer ouvir ou respondo aquilo que eu sei que é o que eu creio? E os irmãos que me conhecem sabem que, irmãos, às vezes eu perco a amizade, mas não abandono a verdade. E aí eu respondi lá, achando, bom, reprovei agora. Mas eu falei, bom, pastor, o meu compromisso, o meu envolvimento com a Igreja Batista vai ser até onde ela estiver comprometida com a palavra. Quando eu perceber que a denominação abandonou as Escrituras, eu pego a minha mala e saio dela. Irmãos, para a glória de Deus, eu vi assim nos rostos dos vários pastores ali, um sorrisão assim. Ó. Esse... Não porque mas porque é isso que nós batistas ensinamos. Historicamente, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Não é o povo da Assembleia, não é o povo da Bíblia, irmãos. O povo que ama as Escrituras, que ensina a verdade, o povo que se debruça diante dela. Como nós podemos cultuar a Deus em dias como os nossos, onde a Bíblia está sendo rasgada, pisoteada, abandonada, onde outras verdades estão tomando o lugar da nossa verdadeira fé, onde ideologias, onde filosofias humanas, onde conceitos sociais estão tomando o lugar das Escrituras. Como nós fazemos isso em nossos dias? Primeiro, não questionando Deus. Não questionando Deus. Versículo 13, Malaquias 3. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor, mas perguntais o que falamos contra ti?
Não devemos questionar Deus. Ah, mas por que Deus assim, assado? É assim e pronto. Em casa, a gente tem... A Isa, ela é dos porquês, né? E ela... Mas por quê, pai? Filho, mas por quê? E o porquê, assim, vai se estendendo. Porque é assim, ponto. Não, mas é assim, acabou. Tá bom, pai. Não questionando Deus, irmãos. Quem somos nós? O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas quem é tu, é homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que o formou? Por que me fizeste assim? E é o que tem acontecido hoje em nossos dias. As pessoas, não, eu não gosto do jeito que eu sou, eu quero ser assado, eu quero ser assim. Recentemente, acho que eu comentei semana passada, eu vi numa entrevista uma moça lá nos Estados Unidos que se cegou, irmãos. Ela se automutilou porque ela achou que ela tinha que ter nascido cega. E uma médica estava ali entrevistando, a médica ficou maluca, falou: eu fiz um voto quando eu me formei de dar a minha vida, se necessário for, para salvar outras vidas. Eu não posso concordar com isso. Eu trato de pessoas que querem enxergar, e você jogou fora o privilégio que Deus te deu. A médica falou isso. Você nasceu enxergando, e você jogou isso fora porque achou que devia ter nascido cega. Nós vivemos em dias onde as pessoas têm que... Ah, mas eu não gostei do jeito que Deus me fez. Oh, não gostei, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Irmãos, como vamos cultuar a Deus de verdade? Professando uma fé verdadeira, mas uma fé que não questiona Deus. Ponto. Não questiona Deus. Lembra quando aconteceu tudo aquilo com Jó? Perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos e tudo mais. O que ele faz, irmãos? Ele questiona Deus? Ele poderia, porque o próprio Deus disse que ele era o mais fiel homem que habitava na terra. Deus disse isso para o próprio Satanás. Esse homem é justo, fiel, o mais fiel. Ele poderia ter: Deus, ô Senhor, eu sou o cara, por que o Senhor fez isso comigo? Mas não, irmãos, ele se coloca de joelhos, prostrados diante do Senhor e fala: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, glória seja dada a Ele. Ele deu, Ele tirou, pronto. Ele deu, Ele tirou. Nós vimos, Nabucodonosor disse isso, quando de fato ele se converteu de verdade. O Senhor é aquele que levanta reis e derruba reis. Quando Deus fez ele viver 7 anos como bicho, comendo grama. O Senhor estabelece nações e derruba as nações. O Senhor faz o que Ele quiser. E aqui Paulo fala isso. Quem somos nós, irmãos? Professar a nossa verdadeira fé não é questionar Deus. Segundo, não é murmurar contra Deus. Professar uma fé verdadeira é não murmurar. Versículo 14. Falaste que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Que vantagem nós tivemos? Murmurar contra Deus, às vezes não murmuramos diretamente contra Deus, mas quando fazemos em relação à igreja, estamos murmurando contra o Senhor, porque a igreja é o quê? É o corpo de quem? De Cristo. Se alguém fala contra o corpo da minha mulher, está falando contra mim. Não é só contra a cabeça dela. Porque cabeça e corpo são uma coisa só. Quando Cristo se torna o cabeça da igreja e nós, o seu corpo, irmãos, nos tornamos uma coisa só. Ao falarmos mal da igreja, nós falamos mal do Senhor. Ao falarmos mal do Senhor, nós falamos mal da igreja. Ao murmurar contra a igreja e contra aquilo que Cristo tem feito através dela, nós murmuramos contra Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então Pedro está dizendo, olha, pessoas que ainda agem com maldade, engano, fingimento, inveja, se continuam fazendo isso é porque não provaram o Senhor ainda, não são parte do corpo. Não murmurar contra o Senhor, do que vale a pena eu estar aqui? Muitas vezes a gente fala isso, né? Não estamos servindo ao Senhor, mas quantas vezes a gente não quer o reconhecimento dos homens, irmãos, e das pessoas? E às vezes quando a igreja, de certa forma, não nos reconhece, a gente fica com essa murmuração.
Porque não, eu gosto de servir assim, eu quero fazer assim, eu gosto... Mas espera aí, irmãos. Vale a pena ou não servir ao Senhor? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui, irmãos? Se não for por causa do Senhor, nós estamos perdendo tempo. E, na verdade, nós vamos nos decepcionar muito. Não é por minha causa que vocês têm que estar aqui. Não é pela palavra do pastor Flávio que pediu para que vocês estivessem aqui. Não é pelas pessoas que estão aqui. Em primeira instância, é pelo Senhor. Ponto, é por Ele que eu estou aqui. Por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Nós estamos aqui pelo Senhor, irmãos. Não vamos ser satisfeitos, alegres, vamos ser decepcionados na igreja. Isso aconteceu com os apóstolos. A maioria das igrejas que o próprio apóstolo Paulo fundou rejeitou ele. Falou mal dele, tratou ele mal. E ele abandonou o serviço ao Senhor, ele abandonou, irmãos, a igreja, ele abandonou o servir ao reino. Não, na própria morte dele, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala, todos me abandonaram. Ele está preso em Roma. A sentença de morte já foi dada a ele, ele estava vendo a guilhotina lá. E ele disse, todos me abandonaram, todos, mas eu estou aguardando a coroa da justiça, que o justo juiz reservou a mim e me entregará. Todos abandonaram ele, mas isso fez ele abandonar a fé, irmãos? Não. Terceiro, não amando o que Deus odeia. Como podemos servir a Deus hoje, ou cultuar a Deus de verdade? Professando uma fé verdadeira. E professar uma fé verdadeira, irmãos, é não amar o que Deus odeia. Se Deus odeia, nós odiamos. E hoje tem um discurso de que Deus não odeia nada. Não é isso que a Bíblia fala. Versículo 15. Pois agora consideramos felizes os orgulhosos que cometem maldades e prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então, deliberadamente aquelas pessoas estavam indo contra Deus, amando aquilo que Deus odeia. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. João 17, 14 e 16. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Uma verdadeira profissão de fé, irmãos, não vai amar aquilo que Deus odeia. E às vezes a gente ouve esse jargão, né, de que, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que a Bíblia ensina, porque não é só o pecado que ele vai mandar lá para o lago que arde fogo e enxofre, é o pecador. Apartai-vos de mim, malditos. Essa conversinha fiada de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, na ideia de que Deus ama, pode fazer o que você quiser que Ele te ama. É o pecado que Ele odeia? Não. É o homem que Ele odeia. É o pecador que Ele odeia. E esse pecador será julgado, irmãos, e condenado à eternidade, a morrer eternamente. Não nos iludamos. No nosso estado natural de pecador, Deus nos odiava. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que nós éramos inimigos de Deus, odiados por Deus. Mas agora em Cristo estamos em paz com Deus, mas éramos inimigos, agora estamos em paz. A verdadeira profissão de fé, irmãos, não ama aquilo que Deus odeia. Não vamos iludir. A Bíblia fala que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Amar o mundo e as coisas que nele há, querer ser legalzinho para o mundo, amar aquilo que tem deliberadamente, irmãos, profanado Deus, é se colocar na posição de inimigo de Deus. Não é professar uma fé verdadeira. Não é. Quarto lugar, como professamos uma fé verdadeira para cultuarmos a Deus de verdade? Temendo a Deus, versículo 16. Então aqueles que temiam o Senhor, uma verdadeira profissão de fé, teme ao Senhor. Atos 2,43. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Lucas 5, 26. E maravilhados, todos glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias.
O temor é uma evidência clara da profissão de fé, da verdadeira profissão de fé. Temer a Deus. Quinto, falando uns aos outros, versículo 16 continua. E aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros. Falando uns aos outros, irmãos, mas falando o quê? Aquilo que encoraja, aquilo que exorta, aquilo que edifica a fé. 1 Tessalonicenses 5,11, por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto confessais os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Falando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, admoestando uns aos outros, exortando uns aos outros. A verdadeira profissão de fé faz isso, irmãos. A verdadeira profissão de fé também é diferente. Nos faz viver diferentes nesse mundo. Versículo 18, Malaquias 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje está muito complicado de nós definirmos, irmãos, quem realmente é crente nos nossos dias. Porque já não existe mais uma linha que nos separa. A gente olha muitas vezes para algumas pessoas e você não imagina que aquela pessoa é crente por causa da sua conduta, do seu palavreado. Em contrapartida, às vezes você encontra pessoas que não são e você fala, nossa, achei que você era crente. Porque vivemos em tamanha diluição da fé, irmãos, que não somos mais diferentes. Somos mais um no meio da multidão, as pessoas não nos diferem mais pela maneira que nos vestimos, nos portamos, a maneira que conversamos, que falamos, no trabalho, na escola, na universidade, na família. Somos mais um. Ontem, ainda vendo alguns stories ali no Instagram, gosto de ver os irmãos, as pessoas que eu acompanho, e aí vi de algum um grupo de irmãos, não são daqui de Bauru, não são daqui da nossa igreja, mas que eu conheço há muito tempo, e eles estavam ali, tiraram algumas fotos de um momento alegres deles, e assim, momentos, irmãos, que não nos diferem do mundo em nada, e eu olhei aquilo com tanta tristeza, porque não tinha nada vinculado com a palavra, mas só tinha vinculado com o prazer deles neste mundo. As festas, as bebidas, a alegria, e era isso. É isso que os crentes compartilham hoje. É isso que nós compartilhamos quanto igreja. Que diferença estamos fazendo neste mundo, irmãos? Que diferença estamos fazendo neste mundo? 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais como crianças do entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Quanto ao mal, seja como criancinhas. Por quê? Porque toda criança tem medo do mal, daquilo que é mal, ruim. Tem medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de assistir filme de terror. Mas quando mais adultos quanto ao entendimento, mas não criancinhas em relação ao entendimento. Ao entendimento temos que ser adultos. Efésios 5,17, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. 1 João 2, versículo 15 até o 17, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que diferença estamos fazendo neste mundo? Que tipo de fé estamos professando? E aí sim, por último, verdadeira profissão de fé espera ansiosamente aquele dia. É o que mais desejamos, irmãos. Versículo 17, Malaquias 3, e naquele dia que preparei, eles serão meus. A verdadeira profissão de fé deseja mais do que nunca aquele dia. Lógico, irmãos, que vamos ter as nossas preocupações e aspirações aqui deste mundo, isso é legítimo, mas isso não pode superar o desejo pelo céu. Nada, o apóstolo Paulo fala, nada pode me separar. Nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode superar a aspiração no nosso coração, irmãos, pelo céu, pelo desejo do céu.
Nós temos que considerar a morte um lucro. Mas hoje tem crente, quando você fala de morte, ele... Cruz credo, pastor, Deus me livre. Porque construímos uma cristandade, isso é culpa nossa, da igreja, irmãos, que não quer o céu, quer as coisas da terra. Não anseia pelo céu. Eu gosto muito de um hino que diz: céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo e vou com Ele morar. Nós temos que esperar ansiosamente aquele dia, porque olha o que Jesus fala em João 14:20. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois creste em nosso testemunho. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Amar aquele dia, irmãos, é amar ver Jesus. Ansiar por aquele dia é ansiar ver o nosso Senhor como de fato Ele é. Se nós não desejamos esse dia, significa que não desejamos ver o nosso Senhor, pastor Edson. Não queremos ver a sua manifestação, Ele vindo, descendo em glória. O anseio maior do crente, irmãos, é ver o Senhor descendo dos céus. É ver o Senhor chamando a sua igreja. O nosso anseio maior, irmãos, é esse. E tudo que nós fazemos aqui tem que almejar isso, tem que buscar isso.